o mundo é extremamente machista, isso você já sabe. A não ser que você seja um Red Pill e acha que a sociedade é contra os homens. Mesmo que palavras como cão, conquistador, vagabundo e puto têm sentidos totalmente diferentes e ofensivos quando são tratados no feminino. E nós homens somos glorificados com atitudes que, se mulheres tiverem o exato mesmo comportamento, elas serão completamente massacradas. Serão chamadas de arrogantes, chatas e principalmente puta. E é dessa violência estrutural contra a mulher que irei abordar hoje, usando o excelentíssimo mangá Vitamin, uma espécie de autobiografia da autora, do qual ela relata todo o bullying que ela supostamente passou quando era uma aluna e como ela conseguiu superar através da arte. Vitamin, de Keiko Suenobu, conta a história de Sawako, uma menina comum do ensino fundamental. Ela está com 15 anos e está naquele período em que ela deverá prestar provas para concorrer às melhores escolas do ensino médio. Sim, diferente do Brasil e de boa parte do mundo, o Japão tem vestibular para o ensino médio, devido à alta concorrência de algumas escolas. Sawako é uma menina relativamente popular. Suas amigas acham ela divertida e ela tem um namorado, Kouta, um aluno bonito e que tem certa popularidade na escola por suas boas notas. Aparentemente são um casal feliz, mas você vê que essa relação não vai durar. Kouta muda quando está sozinho, faz diversos comentários elitistas, o que chateia Sawako, mas, principalmente, ele vive forçando a namorada a ter relações com ele. Ok, você deve pensar que é normal ter relações com a namorada. A Sawako também pensa assim e acaba aceitando essa condição. Mas se ela não está curtindo, aquilo está machucando ela, não lhe dá nenhum tipo de prazer. Sawako sequer fica molhada, e para piorar, Kouta só gosta de fazer em lugares perigosos, pois gosta de sentir o medo em ser pego. Em muitos sentidos, Kouta está estudando a própria namorada. E ele tem pouca noção disso, pede desculpa para Sawako e ela sempre o perdoa. Um dia, Kouta ficou para limpar a sala de aula, tradição das escolas do Japão, do qual os alunos se revezam para isso. E Sawako ficou esperando para voltarem juntos. Aproveitando que já estava tarde e que quase não havia ninguém na escola, ele força novamente a namorada, dessa vez para fazerem em sala de aula. Ela, obviamente, não quer. Ela nunca quer. O local é perigoso e ele tinha pedido desculpas para ela horas antes, mostrando que ele é um mentiroso e que só se importa consigo mesmo. E o que tanto Sawako temia acontece. Ela foi flagrada por um aluno, que acabou vendo só o rosto dela e não o de Kouta, que estava, bem, no meio de suas coxas. Ela volta para casa e não consegue dormir. Será que alguém viu meu rosto? Será que eu serei o assunto de amanhã? Quem será que me viu? E o pior cenário acontece. Quem viu tudo foi um aluno de sua própria sala, que espalha a fofoca do que ela estava fazendo. Mas como não viu o rosto do aluno, deduziu que ela estava traindo o namorado, um dos queridinhos da escola. E aí começa a primeira parte do bullying contra ela.
a chamando dos piores nomes possíveis e tratando como se fosse uma aberração. Principalmente suas amigas, que a princípio se diziam traídas por não saberem que a Sawako já estava tão avançadinha e que nunca havia lhes contado nada. Para elas, Sawako era uma mentirosa, sendo que Sawako nunca contou nada porque aquilo a machucava física e mentalmente. Não seria algo divertido de se contar para as amigas. Mas ela, ao menos, ainda tem um namorado, que vai esclarecer tudo e em algumas semanas esse assunto vai morrer. Só que não. Ele até pede desculpas num primeiro momento, mas horas depois, ele mostra o mentiroso que é e termina com ela via SMS. Afinal, ele é um aluno que tem uma reputação a zelar, e é melhor pagar de corno coitadinho do que ficar com o currículo sujo e acabar não sendo aceito em alguma escola do ensino médio. Agora, sem o apoio das amigas e do namorado, a situação da Sawako afunda. O término só confirma que foi uma traição, e o bullying aumenta gritantemente sobre ela. Agressão física, violação por parte das próprias ex-amigas, constrangimento, destruição de bens pessoais e todo pior tipo de coisa que você possa imaginar. Os únicos que parecem querer ajudá-la, na verdade, só querem tirar uma casquinha de uma mulher fácil. Olha, confesso uma coisa. Quando eu li esse mangá, eu emprestei ele para algumas amigas minhas e, na época, minha noiva acabou fazendo a mesma coisa, emprestando para várias amigas dela. E uma coisa que foi muito comum foram várias garotas desistindo dessa leitura aqui pelo meio, porque a leitura estava muito pesada, elas não estavam aguentando ver a violência que a Sawako passava, e elas só conseguiram terminar de ler porque a gente garantiu que o final disso aqui seria satisfatório. Sawako tentou falar do bullying que sofreu com o professor, mas ele de nada liga, apenas mandou aquele papo de sempre. Tem que ser forte, os jovens de hoje são tudo Nutella, na minha época, tudo vai se resolver com o tempo. Ou seja, ele nem deu ouvidos. Sawako então passa a ter crises de ansiedade e síndrome do pânico. Ela começa a não conseguir ir para a escola. Às vezes ela tenta, mas só de lembrar o que vai passar por lá, ela vomita, desmaia, chora. Por que ela tem que passar por isso? Ela não consegue contar para os pais o que está acontecendo. O seu pai não esquenta dela ficar em casa. Se está incomodando, se está difícil, tudo bem desistir. Não sei se ele é muito gente boa ou tenta ser legal com a filha. Talvez culpa por ficar muito fora de casa por conta do trabalho. Já a mãe de Sawako a repreende. Ela tem que voltar para a escola e terminar esse ano. O problema não é a escola, é só aguentar alguns meses que você vai para outra. É muito pior desistir agora e reprovar de ano, ou ficar sem ir para o ensino médio. É complicado por vermos o lado da Sawako, mas também dá para entender o lado da mãe. Afinal, ela não sabe o que está acontecendo e o que ela fala tem algum sentido, o que acaba deixando a leitura ainda mais difícil. Antes de pensar em gastar, pense na fatura do cartão. Ainda tem os Funko Pop e o gibizinho que tu comprou na Amazon. Agora, se você quer gastar um pouquinho mais nesse Natal, consigo mesmo ou presentear alguém querido, não deixe de usar o nosso link da Amazon, que está no primeiro comentário fixado, porque ele ajuda demais aqui no canal. Você pode comprar
coisa, um Funko Pop, um gibizinho ou mesmo uma geladeira. Qualquer coisa a gente tem um cashbackzinho que ajuda pra caramba. E se você também quer colaborar de um outro jeito, seja um membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99 você tem vídeos exclusivos. Esse ano a gente fez 13 vídeos exclusivos aqui para o canal. Eu estou tentando lançar todos até a primeira semana de dezembro. E eu tenho certeza que você vai se interessar por esse daqui. Com as tentativas de fazer a filha voltar para a escola, ela conversa com o professor, que conversa com os alunos, e todos preparam uma carta para Sawako voltar. Todos se escrevem pedindo desculpas pelo que fizeram e que estão com saudades dela. Sawako se anima. Finalmente ela terá suas amigas e a vida escolar de volta. O tempo cura qualquer coisa. E quando ela chega na escola, tudo não passou de uma piada de mau gosto. Ninguém imaginou que ela realmente acreditaria e voltam a fazer bullying com ela. Ela ainda acreditava, ela ainda amava aqueles amigos e foi traída pela própria inocência. Não é difícil de imaginar. Assim que chega em casa, ela tenta cometer seppuku para fugir de tanta dor, mas é impedida pela mãe. Com tempo livre em casa, Sawako acaba revisitando um antigo hobby, desenhar mangá. Ela sempre quis ser mangaka quando criança, mas havia desistido desse sonho, por ser muito difícil e por querer seguir os passos da irmã mais velha, a queridinha da família e que recebe todos os elogios. Secretamente, Sawako faz um one-shot para concorrer num concurso enquanto finge estudar para o vestibulinho. Ela não vence, mas consegue uma menção honrosa e um prêmio em dinheiro. Finalmente, algo de bom aconteceu em sua vida. Ela vai correndo contar para sua mãe e ganhar um elogio. Mas ela é massacrada. Desista, pare de sonhar assim, você não vai conseguir. Ela então entra em total estado de reclusão, abrindo a porta só às vezes para pegar comida que sua mãe deixou. Aos poucos, ela vai recebendo apoio de sua mãe. O mais importante para o mangaka é a sua saúde. Sawako vai aos poucos se aproximando novamente do convívio familiar, a andar pela casa e percebe que sua mãe buscou ajuda. Ela está indo em grupos de apoio e lendo livros de autoajuda, para tentar ser uma mãe melhor e apoiar a filha nesse momento difícil. O que motiva Sawako a seguir em frente com sua vida e com seu sonho. O fim do ano escolar chega e Sawako pode se formar mesmo tendo faltado os últimos meses. Ela então toma forças e resolve ir. A antiga Sawako precisa se formar para ela seguir em frente de uma vez por todas. Na classe, as piadas voltam, mas ela já está vacinada. Procurou conselhos de um advogado e vai processar a escola e todos da turma, por conta do bullying e da omissão que sofreu. Provavelmente, aqueles alunos sequer serão aceitos nas escolas que passarem no vestibular. As 6 amigas vão pedir desculpas novamente, dizendo que elas tiveram inveja da Sawako por ter um namorado popular e já está curtindo essa parte da vida. Para mim, isso em momento nenhum soa como arrependimento, e sim como medo de processo. E na hora da entrega dos diplomas, Sawako rasga o papel e joga em cima dos professores e dos alunos que lhe viraram as costas, numa das melhores páginas duplas já feita num quadrinho. E para sua surpresa, ela é aplaudida de pé pela sua própria mãe,
que agora, mais do que nunca, é sua parceira de vida. Sawako termina o mangá publicando um one-shot do qual denuncia toda a violência que passou na escola. Por mais que seja uma leitura difícil, ela sabe que se alguém estiver passando pelo mesmo e souber de sua história, ela ganhará forças para seguir em frente. O mangá dela seria uma vitamina para vítimas de bullying se manterem de pé. O mangá escancara de forma crua o machismo estrutural da sociedade. Quem faz as maiores atrocidades contra Sawako são suas próprias ex-amigas e sua mãe custa aceitar o que aconteceu. Tudo bem que o namorado dela agiu de forma nojenta, mas ele rapidamente foi tirado da história. E o pai da Sawako também participou bem pouco e só teve uma participação positiva, mas meio apagada. Eu acho que esse escanteamento dos homens na narrativa foi completamente de propósito, para mostrar que o machismo é tão estrutural na nossa sociedade que mesmo as mulheres que são vítimas dele também o cometem e que muitas vezes são extremamente cruéis. O mangá é dividido em duas partes. A parte da Sawako dentro de casa sofrendo e fazendo uma reconciliação com a mãe, e a parte na escola, a parte do bullying. E essa parte do bullying é a pior de se ler, não por conta do que a Sawako está passando, mas principalmente porque nós nos reconhecemos nele. Fala a verdade, todo mundo conhece um caso assim. Todo mundo sabe o inferno que iria virar a vida da menina depois disso. Sendo que se a mesma coisa acontecesse com o menino, cara, ele ia virar o herói da escola, ele ia ser absolutamente idolatrado. 2 pesos e 2 medidas totalmente cruéis. Quando eu estava no final do ensino fundamental, eu tive 2 colegas de classe que acabaram engravidando. Uma delas tinha 16 anos e já morava com uma espécie de marido, que era um cara mais velho. Eu sei que para você isso pode soar estranho e chocante, mas isso é bem comum nas camadas mais pobres da sociedade, até hoje, tá? E geralmente são menores em completo estado de abandono parental que preferem ir morar com um adulto mais velho, como um marido, para fugir de casa porque ou sofre muita violência dentro de casa ou tem um completo descaso ali. Então, ir morar com alguém que lhe dá o mínimo de afeto é um alento para elas. Como todo mundo sabia da sua condição, ninguém se surpreendeu muito. Eu nunca ouvi um comentário negativo, para falar a verdade. Pelo contrário, tá? Houve uma genuína preocupação com ela e com o bebê. O outro caso já aconteceu depois da formatura, ali durante as férias e antes de começar o ensino médio. Mas, como a gente mudava de escola, a gente nem tinha assim tanto contato com a menina. E por conta do caso anterior e por conta dessa segunda menina que ficou grávida, era uma menina bem querida e bem popular, tudo que chegou a mim foram comentários também de preocupação com ela. Mas eu confesso, eu duvido muito que ela tenha escutado as mesmas coisas do que eu. Provavelmente ela escutou muita coisa cruel por parte de ex-amigas ou de gente querendo tirar uma casquinha. E eu estou falando de 2 casos que aconteceram no Brasil, aonde adolescente grávida é mais comum do que segunda-feira, e que foram casos que aconteceram fora da escola. Se alguma coisa tivesse acontecido na escola e sido flagrado igual aconteceu no mangá,
pode ter certeza que aconteceram as mesmas coisas que aconteceu com a Sawako. Não tenho a menor dúvida disso. Aí você se lembra de você mesmo com 15 anos, que era uma pessoa completamente diferente do seu eu de agora e que era muito influenciado pelo ambiente. Então, qual papel você exerceria se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com a Sawako? Você ia fazer bullying? Você ia ficar quieto, dando risadinhas de canto de boca? Ou você ia ser um daqueles que ia tentar tirar uma lasquinha dessa mulher mais fácil? Ainda bem que o meu eu de 15 anos não existe há mais de 20 anos, porque eu realmente não gosto de imaginar as atitudes que eu teria naquela época. Vitamin é uma leitura excelente e que eu acho que deveria ser dado nas escolas, principalmente as escolas públicas, porque isso aqui trata do bullying e do machismo da sua forma mais crua e cruel e que vive sendo reproduzido nas escolas até hoje. Esse mangá aqui já tem quase 25 anos e nada mudou e nada vai mudar. Só que por conta desse extremismo e desse pânico moral que a gente tem na sociedade, isso aqui jamais iria para a escola, porque isso aqui é uma educação sexual, de certa forma, e é uma educação de respeito ao próximo, mas eu sei que isso aqui jamais passaria nas escolas, mesmo eu achando que isso aqui deveria ser leitura obrigatória e comentada em sala de aula, porque isso certamente iria eliminar e muito o bullying contra a mulher. Vitamin, infelizmente, já está esgotado há muito tempo e não tem planos de republicação. Então, se você quiser ele, você vai ter que ir em sebo, na estante virtual, no Shopee, mas é uma leitura excelente que eu acho mesmo que você tem que ir atrás, tem que comprar, tem que ler. Isso aqui vai engrandecer a sua vida, você vai se olhar no espelho que você não vai gostar de ver e você vai crescer como ser humano. Por isso que eu acho que isso aqui deveria ser dado em escola pública. Agora, se você quiser ajudar aqui o canal, use o nosso link da Amazon para comprar qualquer coisa. E se você quer uma dica, compre o mangá Limite, que é da mesma autora e que também trata sobre bullying. Esse você ainda encontra algumas edições na Amazon num preço bem camarada. E se você conhece algum caso parecido com a Sawako, também deixa aqui nos comentários. É isso aí, gente. Até a próxima.